Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesses vídeos eu pretendo fazer uma leitura comentada para servir de base a reflexões. Nós estamos na introdução, o item 2, Autoridade da Doutrina Espírita. No primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui para vocês, nós vimos a universalidade do ensino dos espíritos, dando a fundamentação. Que universalidade é essa? Diversos médiuns em diversos locais do mundo receberam mensagens semelhantes de diferentes espíritos e essas informações são muito parecidas umas com as outras. É o que a gente chama de universalidade dos ensinamentos, que são fundamentais para que você diga, não, a doutrina espírita é alguma coisa séria. Nós vamos continuar então esse item, onde Kardec diz o seguinte: sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Nós sabemos, pelo estudo do Livro dos Espíritos, que, de maneira geral, os espíritos desencarnados, assim como os encarnados, estão em diferentes categorias, diferentes patamares de evolução. Nós temos desde o mais simples, mais ignorante, ignorante no sentido de desconhecer informações, até aqueles espíritos puros que atingiram um nível inimaginável de evolução. Ele diz, então, que os espíritos estão muito longe de terem uma uniformidade do saber. Nós não queremos encontrar aqui na Terra, entre encarnados, todos com o mesmo tanto de informação. Varia de A a Z. Entre os desencarnados é a mesma coisa, porque os espíritos desencarnados nada mais são de pessoas que estavam encarnadas e morreram. Eles continuam sendo da mesma maneira lá. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios. Por que mistério? Porque nós espíritas somos místicos? Não. Tem certas coisas que a nossa inteligência não consegue captar. Como é que eu vou entender, por exemplo, como Deus surgiu? Se ele não foi criado, ele existe desde sempre? Não dá. Esquece, porque está muito além da nossa capacidade intelectual, né? Vamos em frente, não adianta a gente querer entender certas coisas que nós não vamos entender por problemas de deficiência de ferramentas para decodificar aquele assunto. É como você, estando no segundo ano do ensino fundamental, querer entender a fundamentação teórica de uma equação integral ou de uma equação diferencial. Não vai dar. Faltam ferramentas para você decodificar isso. Que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, né, entre os encarnados e desencarnados, há presunçosos e sofômanos. O que são sofômanos? São pessoas que acham que sabem mais do que de fato sabem. Eles têm a presunção de se passarem por sábios, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Isso é um perigo. Enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão mais completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Então, é um tal de Dr. Bezerra de Menezes se comunicar em centro espírita, que é uma barbaridade, como se ele tivesse tempo, né, de se dedicar a tudo isso. O que acontece quando o espírito quer enganar,
ele vai usar o nome de alguém altamente respeitável. Se você não tiver conhecimento, não tiver estudo, vai comprar gato por lebre. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, se não é dito pela grande parte dos espíritos, cuidado. O médium, de maneira geral, ele precisa ter muita atenção quando um espírito desencarnado se aproxima dele e diz assim: olha, isso aqui eu vou revelar só para você, porque só você tem a capacidade de entender, os outros não. Isso aqui é só você, porque você tá, né? Você é a última bolachinha do pacote. Cuidado. Provavelmente é um obsessor que está tentando enredar o médium, isolar, fazer com que ele pense que só ele é dono da verdade, para aí colocar esse médium a se perder, o que é muito fácil. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Então, companheiros de ideal, não se iludam, nunca caiam na balela. Ah, o irmão falou. Bom, se ele falou, muito bom, vamos respeitar. Mas está de acordo com a doutrina espírita, com o que os espíritos nos trouxeram através de Kardec? Se não estiver, sinto muito, mas um abraço. Não dá para levar a sério. Se vocês tiverem dúvidas, respeitosamente questionem. Olha, irmão, o senhor deu tal instrução, mas o Livro dos Espíritos traz uma informação um pouquinho diferente. O senhor poderia nos esclarecer? Sem problema. Não é porque ele falou que ele é um oráculo que ninguém pode contrariar. Primeiro, né, tem que ter o exame da razão. Allan Kardec nos disse: é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Toda a teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, está contradizendo ensinamentos anteriores, contraduz o bom senso, contraduz a lógica, esquece. Ah, mas está escrito Jesus Cristo aqui, tá, mas não é dele, não. Se contradiz, Jesus jamais iria se contradizer, e muito menos contradizer os ensinamentos dados através de Deus. Esquece, tem boi na linha. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas, não é que elas estão no escuro, falta de conhecimento, e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então, se eu não tenho conhecimento, ou se eu acho que eu sou a única fonte da verdade, eu não acho que isso aí está errado. Por quê? Porque eu penso assim. Pode esquecer também, não dá. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo.
A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. Que condições são essas? A mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Então ele chama A, B, C, né? E pergunta, como é que é tal coisa? É evidente que, se ele estiver sob império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Então, chamo José, vou eu lá. É Joaquim, eu me apresento como Joaquim. Pedro, me apresento como Pedro. É um mistificador, é complicado. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresenta o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Então ele diz assim, um médium perguntando para diversos espíritos ou diversos médiuns no mesmo centro espírita, fiquem com o pé atrás, que eles podem estar sendo influenciados por um mesmo espírito. Só uma garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em vários lugares. Então, de boa, lá um médium recebe uma informação, o outro, num outro país, recebe uma informação semelhante. Aí já é para prestar atenção. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprouver a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram da origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. O que acontece? Nós temos várias comunicações antes, da doutrina espírita se estabelecer, onde surgiam sistemas, explicações diferentes, mas elas não foram além. Por quê? Elas entravam em contradições umas com as outras. No próximo vídeo, nós vamos seguir adiante, tentando fundamentar a base da doutrina espírita. Até o próximo vídeo.